Eu costumo dizer que a gente não trabalha aqui com três tipos de farinha: farinha velha, farinha mole e farinha misturada. Quando a gente recebe um caminhão, vai lá com 250 sacas de farinha, que tem que escolher 150, 130, 80 sacas de farinha, nós não nos preocupamos com o nosso gosto. Nós observamos na hora do recebimento, testando por amostragem, a farinha quanto à coloração, quanto ao gosto e quanto à granulagem. Farinha grossa, farinha fina, uma farinha mais amarela, uma farinha mais pálida. Por quê? Porque, a exemplo do que nós temos acompanhado, a maioria dos comerciantes, não são todos, a maioria querem impor o seu gosto pela farinha aos seus clientes. A gente costuma receber comerciantes aqui para provar farinha e eles dizem assim: ah, mas os meus clientes são exigentes, eles não gostam de farinha grossa, eles não gostam de farinha mais fina, eles não gostam de farinha muito amarela. Isso, na verdade, já tem inclusive um outro vídeo que eu fiz, vou colocar aqui no canal para vocês assistirem. Não é bem assim uma verdade. O que o comerciante ele quer é impor a vontade dele, ele quer impor a preferência dele com relação à farinha para os seus clientes. Eu vou contar um caso para vocês aqui. Certa vez nós estávamos vendendo uma farinha no bairro, salvo engano era Lira ou era Belira. Então tinham 12 comerciantes, um comércio quase que em frente ao outro. Nós levamos a farinha para um comércio e o comerciante disse que não ia ficar com a farinha porque os clientes dele, os vizinhos, não gostavam daquele tipo de farinha. Era uma farinha bem amarela. Bom, então a gente foi para o comércio em frente, né? E apresentou para o comerciante, ele não titubeou muito e comprou 2 sacas de farinha. O que aconteceu? Em menos de 2 semanas ele conseguiu vender as 2 sacas de farinha para os mesmos clientes, para os mesmos vizinhos, para as mesmas pessoas que compravam nos 2 comércios. Porque o que rejeitou a farinha ficou sem farinha e o que comprou a farinha, conseguiu vender toda a farinha e todo mundo gostou da farinha. Então, este é um exemplo que normalmente acontece com várias situações, com vários comerciantes. Por isso que quando a gente pede para o cliente vir provar a farinha, ou quando ele pede para a gente levar, nós levamos de 2, 3 sacas. Tem um outro carro do outro parceiro da farinha, que ele tem mais capacidade de levar farinha, então ele leva uma quantidade maior e as pessoas terminam provando a farinha. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o importante na farinha é você saber que a farinha não é uma farinha mole, uma farinha já antiga, né, que está muito mole, apesar de que tem gente que prefere, vai lá, um em cada 100 clientes gostam de uma farinha mole, né, mas a maioria não gosta, eles querem aquela farinha bem torrada. Outra, uma farinha velha, uma farinha que está no estoque há vários anos, que o cara vem torrando, as casas de forno, Barreirinhas é acostumado a fazer isso, torrar a farinha várias vezes, passa ano após ano, mas ela vai perdendo o gosto e vai ficando com o gosto daquela farinha velha. E a outra é a farinha misturada, é você pegar uma farinha de um tipo, misturar com outro tipo de farinha, você consegue visualizar isso claramente que a farinha é misturada. Então esse tipo de farinha a gente não vende, a gente não comercializa, mas a gente tem o respeito pelo cliente que gosta de comprar a farinha que atenda, seja assim eclético, uma farinha que atenda a todos os gostos, tá? Então muito cuidado quando você vai escolher a farinha que você quer impor a sua vontade, o seu gosto, a sua preferência. Como diz o ditado, gosto é que nem nariz, cada um tem o seu, né? Então, e outra coisa que as pessoas questionam muito quando estão perguntando aqui nos marketplaces, que a gente faz a divulgação no LX, no Instagram ou então diretamente no WhatsApp. Eles perguntam: a farinha é boa? Gente, é até assim uma incongruência, né? A gente dizer, você perguntar para mim se a farinha é boa. É óbvio que eu vou responder que a farinha é ótima, a farinha é excelente, a farinha é top, é de melhor qualidade, apesar de ser mesmo uma farinha muito boa. Mas é uma pergunta meio capciosa, a gente ter que o cliente perguntar se a farinha é boa. Outra, mas a farinha é pintada, aqui o pessoal só gosta de farinha natural, ninguém gosta de farinha que tem tinta, a farinha não é tintada, já até ouvi falar isso aí, a farinha tem tinta. Para surpresa de vocês, aqui no Maranhão, muitas casas de forno que fazem farinha têm o costume de colocar açafrão, pouquinho, o açafrão da terra, para dar uma coloraçãozinha na farinha, né? E também colocar a tinta. Uma coisa que eu considero um preconceito hoje no Maranhão:
Ah, farinha tem tinta, ninguém gosta de farinha com tinta. Gente, farinha com tinta não faz mal para ninguém. Essa mesma tinta que é comprada para fazer bolo, para colocar no bolo, é a tinta que eles colocam para dar uma coloraçãozinha na farinha. Mas é uma farinha natural. Então a gente, na verdade, quando compra a farinha de uma determinada casa de forno, a gente nunca sabe se a farinha tem tinta ou se a farinha tem o açafrão da terra para dar uma coloração. E o importante é que o cliente goste, é que a farinha seja torrada e que a farinha tenha sabor. Existe um preconceito enorme que o próprio comerciante transfere isso para os seus clientes, alegando que os clientes não gostam daquela farinha. E por incrível que pareça, o mais importante é o sabor da farinha. É aquela farinha crocante. Como dizem alguns, a farinha é biriba. E às vezes ele tira a oportunidade de vender uma farinha bem vendida e vender bastante farinha. Porque já tivemos casos também de que o comerciante não gosta da farinha, mas o cliente está lá na hora, quando ele prova, ele adora a farinha. E isso termina passando para os outros, digamos assim, os vizinhos, e todo mundo vai lá e compra farinha. Agora, farinha também é uma questão de gosto, como eu já falei, uma questão de gosto de cada um. Mas é importante que você não tente passar para os seus clientes a sua preferência, o seu gosto. Escolha sim uma farinha boa, uma farinha natural, uma farinha que não seja velha, nem mole e nem misturada. Imagine que seus clientes, cada um tem uma peculiaridade diferente com relação à farinha. Tem gente que quer uma farinha, eu só gosto da farinha se for de São Bento. A farinha aqui, os clientes só gostam de uma farinha que foi feita numa fazenda, lá em Perimirim, porque é uma farinha que não é caroçuda, é uma farinha tal. Isso aí é bobagem. Isso aí, na verdade, é um gosto que está sendo imposto pelo comerciante para os seus clientes, porque já lá nos vizinhos, com certeza tem cliente que gosta da farinha de São Bento, de Humberto de Campos, de Codó, de Cajapió, de Barreirinhas e por aí vai. Então, nós temos tido essa experiência com várias pessoas que vêm comprar aqui a nossa farinha, que tentam colocar, impor um gosto específico para a farinha, alegando que seus clientes gostam daquela farinha. Mas eu faço um desafio para você. Ao comprar da nossa farinha, ou qualquer uma outra farinha que você encontre aí no mercado, tente comprar uma farinha de duas qualidades, 2 tipos de farinha, porque vou dizer uma coisa, existem clientes que compram qualidade, mas existem clientes que compram preço. Ele não dá preferência para uma farinha mais gostosa, mas ele quer uma farinha mais barata. Porque na hora da mistura, colocar na peixada, colocar na camaroada, colocar na feijoada, o importante é que seja o que chama de pissarra, que é colocar aquela pissarra, que é a farinha que a gente costuma chamar também, e aí faz aquela mistura, fica ótimo. Então, tem cliente que prefere qualquer tipo de farinha para colocar na sua alimentação, comer com uma banana, comer com uma fruta, etc. Então, tente manter 2 tipos de farinha no seu comércio. Aquela que pode ser que você goste, mas aquela também que você não gosta. Uma farinha mais amarela, uma farinha mais descoarada, mais palidazinha, que o seu cliente, você vai atender 2 tipos de clientes, que são clientes que têm preferências diferentes da sua preferência. Então a gente está aqui. Olha, e eu convido você para curtir o nosso canal lá no YouTube, clica lá no sininho para você ser notificado toda vez que a gente publicar um vídeo, e acompanhe a gente no site. Nosso site www.farinhasdomaranhão.com.br. Lá tem os tipos de farinha que a gente comercializa, os preços de venda no varejo e no atacado, e você vai acompanhando as novidades também e os vídeos que forem postados lá. Através do site você pode ter um contato direto com a gente através do nosso WhatsApp. É só clicar no ícone onde tem escrito "Eu quero", você clica, conversa com a gente. E uma outra informação também que é muito importante, pessoal, quando vocês conversarem com a gente, sejam objetivos e no quesito desenrolar da conversa. Olha, vocês acreditam, tem gente que faz uma pergunta de manhã, 7 da manhã, a outra 10 da manhã, a outra 3 da tarde, a outra 5 da tarde, passa uma semana fazendo várias perguntas e não desenvolve a conversa. Já aconteceu de clientes começarem uma pergunta numa semana, na outra semana a farinha acabou e ele ficou sem a farinha. Então a gente não tem muito tempo, a gente é corrido aqui o negócio. Quando vocês marcarem com a gente também, marquem um horário, façam um agendamento para a gente ficar em casa esperando vocês para visitarem e provar a farinha, porque a gente sai bastante também para fazer a entrega de alguns clientes. Então é só marcar, e se tiver que desmarcar, não puder vir por qualquer motivo,
dá uma ligaçãozinha, manda um WhatsApp, olha, Celso, não dá para mim ir hoje como eu tinha marcado, e a gente faz um reagendamento, tá bom? Então siga o nosso canal, acompanhe a gente, eu espero você. Está aqui, ó, ainda tem bastante farinha, é só entrar em contato, vir provar a farinha ou pedir que a gente leva 2, 3 sacas de farinha para você escolher a que agrada os seus clientes, que não é a sua preferência, tá bom? Beleza?